Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 6. Nós já estamos avançando para o final dessa carta. Mais 2 capítulos, e nós encerraremos toda a exposição na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua santa palavra, Deus, e nós temos o privilégio de, nessa noite, ler uma porção da Sua Sagrada Escritura e refletir em torno dela, Deus. Que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua boa palavra, Deus. Que essa palavra possa, de fato, fazer uma morada no fundo dos nossos corações e da nossa alma, Deus. Que no abrir da minha boca e no ouvir dos meus irmãos, todos nós sejamos alimentados por Ti. Essa é a oração que eu faço por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém. Irmãos, às vezes nós ficamos pensativos e tentamos avaliar algo que parece muito estranho. O que é isso que parece muito estranho? A gente tem uma perspectiva em que o fazer o bem, ou fazer a coisa correta, fazer a coisa certa, pode gerar algum tipo de prejuízo ou de mal a quem faz o bem. Isso é algo muito estranho, muito estranho. Não sei se você já parou para pensar nisso que acontece, e pode acontecer em todos os tempos, em todas as épocas, em qualquer lugar. Às vezes pessoas seriamente comprometidas em fazer o que é certo, e a gente sabe o que é certo. Fazer o que é certo, irmãos, fazer o bem, só existe uma forma: é estar alinhado com o que Deus diz que é certo e o que Deus diz que é bom. Okay? Qualquer desvirtuamento disso, por mais que a pessoa diga que é certo, está errado. Né? Certo é certo. Certo é aquele que está alinhado com Deus. Está alinhado com o que Deus diz que é certo e o que Deus diz que é bom. Mas mesmo uma pessoa, ou um grupo de pessoas, se empenhar em fazer esse certo, esse bem, ainda assim, ela pode sofrer perseguição e pode sofrer sofrimento. E eu não sei você, mas isso é muito estranho para mim. Isso não entra muito na minha cabeça. Eu acredito que também não deve entrar facilmente na cabeça de vocês, porque não parece lógico. A gente pensa, não é lógico alguém sofrer por fazer o bem. Mas a realidade que nós vemos, o dia a dia, a história, quando nós olhamos para trás, e o dia a dia nosso mesmo, até aqui mesmo no Brasil, a gente consegue observar que acontece essa coisa estranha. Pessoas fazendo o que é certo, e elas são ditas como maldosas,
ou como pessoas inescrupulosas, ou elas são pessoas más que devem ser combatidas, mesmo fazendo bem. Isso acontece por duas dimensões que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer de maneira alguma. A primeira dimensão é o efeito do pecado. O efeito do pecado. Muitas vezes, nós mesmos, pessoas cristãs, nós somos crentes, que conhecemos Deus, a sua palavra, às vezes nós minimizamos o efeito do pecado. A gente, às vezes, cria uma dimensão interna para a gente que parece que o pecado não gera tanto mal assim. O pecado, ele é algo assim que ele gera, a gente sabe que tem algum problema, mas ele não é tão profundo. Irmãos, eu preciso alertar a cada um de vocês e a mim mesmo, que o pecado é uma tragédia. O pecado é uma tragédia. O efeito do pecado, por mais que a gente já soube de coisas realmente absurdas na história, se nós regredirmos um pouco na história recente, os motivos que geraram a Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, é algo que nós olhamos para aquilo e falamos assim, como pode uma nação acreditar, ou um determinado grupo de pessoas acreditar que eram pessoas superiores, e essa superioridade lhes davam o direito de tirar a vida de outras pessoas. Só que nós não estamos falando do grupo de 100 pessoas, 200 pessoas. Quando nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de um grupo de milhões de pessoas, a sua grande maioria judeus. E quando nós olhamos para isso, nós temos que, ali sim, olhar para aquilo e falar assim, essa é uma da dimensão que o pecado pode alcançar. O pecado é uma tragédia. O pecado leva a humanidade a produzir grandes absurdos, grandes males, porque o pecado, ele é profundamente mal, maligno. O pecado, ele é promovido e incentivado por Satanás, pelo inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, ele está disposto, ele tem a disponibilidade, ele tem, na verdade, a vontade de fazer qualquer tipo de mal, do mais grotesco que a gente pensar. E o pecado gera isso, irmãos. E muitas vezes, como eu digo, a gente às vezes diminui o efeito do pecado. E agora pense agora em todo mundo atual, vivo, e são bilhões de pessoas, todos pecadores. Imagine essa massa, Nanato, de humanidade pecadora. O que essa massa de humanidade pecadora vai produzir? Mal. Só vai produzir mal. Só que muitas vezes a gente está anestesiado com as coisas que estão acontecendo diante de nós, e a gente parece que o mal não vai prevalecer tanto assim. Tem uma época do ano que eu pessoalmente gosto muito dela, já falei, eu gosto muito de Natal e Ano Novo. Mas chega a ser até engraçado assim, a gente vê às vezes a televisão, no Natal e Ano Novo, aquelas mensagens natalinas, né? Aquele tal espírito do Natal que toma as pessoas no final do ano. E muitas vezes a gente pode até, aí aparecem sempre reportagens, né? Mostrando algumas pessoas fazendo bem, algumas pessoas se juntando, para ir, ajuda ali, auxilia aqui, tal. E a gente tem até a perspectiva, nós que somos crentes, de acreditar que o mundo tem jeito. Parece que o mundo tem uma certa solução. Parece que tem pessoas que estão dispostas a fazer o que é certo. Mas isso é um erro, um engano. E muitas vezes aquelas propagandas de Natal só servem para nos enganar. Porque, na verdade, é só a gente passar o Natal, o Ano Novo, e começar a ver o noticiário de janeiro. O que a gente vê no noticiário de janeiro? Já volta de novo, as tragédias, as mortes, os assassinatos, porque é isso que a humanidade produz, irmãos. Então, essa dimensão a gente nunca pode esquecer. A humanidade como todo produz só o mal, só o pecado, porque ela está envolvida no pecado. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é que existe no meio dessa massa pecadora, desses bilhões de pessoas que pecam, e dão
vazão ao seu pecado, um grupo de pessoas que são lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, que é a igreja. No meio desses bilhões de pessoas, surgem milhares e milhares de pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo, que estão primeiro lutando contra os seus próprios pecados, e ainda a gente, mesmo salvo, a gente pode produzir o que é mal, felizmente é assim, mesmo crentes, mesmo os filhos de Deus, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, a gente ainda erra, a gente ainda produz o mal, a gente ainda peca. Essa é a realidade. Mas esse ajuntamento desse povo é um grupo que está indo na contramão desse mundo. Contramão, irmãos, é oposição. Então a igreja, esse organismo vivo de Cristo Jesus, o corpo de Cristo, esse povo que Deus sustenta, vai na contramão de toda essa massa pecadora. E quando você vai na contramão, é a mesma coisa que você nadar contra uma correnteza de um rio. Vai ter que ter esforço, vai ter dor, muitas vezes vai gerar cãibra, né? Você nadar contra a maré, da cãibra, da dor, é o sofrimento. Então, essas duas dimensões nunca podem sair da nossa mente. Primeiro, o mundo é uma massa de pecadores. Todo mundo. Inclusive, esse inimigo, que a gente chama o mundo, é exatamente isso. O que essa massa de pecadores produz. Isso é o mundo. A gente tem 3 inimigos, né? Satanás, o mundo e a carne. O mundo é isso. É toda essa multidão produzindo mal. E a outra dimensão é, existe um povo chamado para ir em oposição a esse mundo. E opositor é opositor. Opositor é inimigo. Quem não está remando com a gente, está indo contra a gente. Quem não está remando com o mundo, está indo contra o mundo. E a igreja é justamente isso. Eu estou falando isso porque o texto que nós lemos, e eu disse isso na semana passada, ele está envolvido dentro da parte final da carta de Pedro, que fala sobre o sofrimento dos cristãos. Pedro, na verdade, como uma maneira, um pano de fundo geral da sua carta, ele está escrevendo para aquele povo que se encontrava ali na dispersão, na região que nós conhecemos hoje como a Turquia, porque eles estavam sofrendo perseguições. E a ideia da perseguição, do sofrimento, está presente em toda a carta de Pedro. Mas agora, na sua parte final, Pedro está trazendo pontos específicos desse sofrimento. E nós já vimos, no domingo passado, uma parte desse sofrimento cristão. E eu iniciei naquele dia perguntando o quanto nós estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo Jesus. O quanto nós estamos dispostos a sofrer pela fé que nós professamos em Jesus. E eu disse que pode existir graus de sofrimento. E muitos irmãos nossos sofreram o grau máximo desse sofrimento, que foi tortura e morte. É verdade que nem todos vão passar por isso. E graças a Deus por isso. Deus não está promovendo a sua igreja para tortura e sofrimento. Mas pode ser que alguns dos nossos irmãos, como acontece neste momento em algumas outras regiões do mundo, sofrem tortura e estão morrendo por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, numa segunda parte desse sofrimento, que é o que nós lemos aqui, Pedro está chamando a nossa atenção por um tipo de sofrimento que cristãos também vão ter. Sofrer por serem pessoas que produzem aquilo que é bom. Para ser mais claro na nossa linguagem, crentes vão sofrer por buscarem a santificação. Eu tenho certeza que nós que já caminhamos algum tempo na igreja, todo mundo já ouviu falar que a gente precisa buscar uma vida de santidade. Isso é uma obrigação do cristão. Todos nós precisamos buscar uma vida santa. Eu preciso, os presbíteros precisam, os diáconos precisam, cada irmã precisa. Não tem nenhum de nós que é um ser superior, que está dotado de algum dom específico, que não vai pecar. Ah, quem dera, irmãos. Na verdade, nós estamos caminhando para essa esperança, né? A gente caminha para o céu, Mateus, confiando que nós vamos chegar lá e lá a gente não vai pecar mais. Graças a Deus por isso. Mas nessa história aqui, todos nós estamos sujeitos a pecar.
E por isso que o cristão seriamente precisa buscar uma vida de santidade. Agora, Pedro nos traz um alerta que a busca da santidade vai despertar algo no mundo que vai incomodar o mundo. E uma vida santa, por vezes, pode promover perseguição ao cristão. Por vezes, pode promover sofrimento ao cristão. É por isso que eu falo que tem algumas coisas que parecem absurdas, né? E isso é um absurdo. O crente, sendo crente de verdade, sendo santo, buscando a santidade de Deus, é possível que ele sofra por causa disso. Não porque Deus vai fazer ele sofrer. Porque isso aí é purgatório. Deus não quer, não é nesse sentido. Nós sofremos porque o mundo tem pavor da santidade que o Espírito Santo gera em nós. Então, crentes buscando uma vida séria podem sofrer por causa disso. E é isso que Pedro está falando. E aí vamos para o texto para a gente entender qual que é isso, qual que é esse ponto que Pedro exatamente trata aqui. Ele fala assim, ora, esse ora aí está fazendo uma conexão com o texto anterior, que já falava sobre sofrimento. Ele fala assim, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, Cristo sofreu na carne, ele está trazendo uma realidade, e a gente sabe que o sofrimento de Cristo na carne é diferente do nosso. Por quê? Cristo sofreu na carne sem ter mérito nesse sofrimento, ou seja, ele não merecia sofrer na carne, mas Cristo sofreu na carne. E como que Cristo sofreu na carne? Primeiro, de uma maneira única e definitiva. Cristo ele sofre na carne uma única vez de maneira definitiva, e sobre o sofrimento de Cristo estavam também os nossos sofrimentos, as nossas dores. Cristo ele sofreu tudo aquilo que sofreu por causa do seu povo, mas Cristo sofreu na carne, e a ideia da carne aqui é a sua humanidade mesmo. Cristo em sua humanidade, ele sentiu as dores também da carne. Ele foi pregado na cruz, os pregos que furaram a mão de Jesus eram pregos reais que furaram a carne real de Cristo Jesus. Tudo aquilo era Cristo sofrendo a punição que eu e você deveria sofrer. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, aqui Pedro está nos chamando para uma luta, para uma guerra. Porque, Cristo sofreu na carne, armai-vos. Isso lembra muito o texto de Efésios 6. Efésios, Paulo manda a gente tomar o quê? A armadura de Deus. Ou seja, todo cristão ele está em guerra. E todo cristão deve estar preparado para essa guerra. Ele sempre tem que pensar nisso. A gente sempre tem que ter ideia que nós somos militantes aqui. Pedro, que está usando muita linguagem do peregrino na sua primeira carta, ele agora está lembrando que esse peregrino que está no mundo, ele é um militante, ou seja, ele tem que estar preparado para uma guerra. E essa guerra, nós vamos devidamente preparados para essa guerra quando nós assumimos o mesmo pensamento de Cristo. Aqui fala sobre a mente de Cristo, que deve também ser a nossa mente. Qual que é essa ideia? Ou seja, é levar a sério aquilo que Deus tem colocado como missão para nós. Levar a sério o chamado de Deus para nós. Cristo, em nenhum momento do seu ministério, ele levou na brincadeira o que ele tinha para fazer. Desde os seus primeiros passos no ministério terreno, do Messias enviado por Deus, Cristo levou aquilo muito sério. E Cristo sabia que a guerra que ele enfrentaria, inevitavelmente ele teria que sofrer. E ele se preparou para aquilo. E Pedro está falando que as nossas mentes também têm que estar alinhadas à mesma mente de Cristo. Nós devemos estar armados para enfrentar esses desafios que nós temos. Porque aqui ele fala, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro lembra a gente de uma doutrina que chama mortificação. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Irmãos, quando nós somos batizados, hoje pela manhã a gente está falando um pouco sobre batismo, especificamente o batismo infantil. Mas no sinal do batismo,
que esse sacramento, hoje nós vamos participar do sacramento da Santa Ceia. Mas o batismo, que é um sacramento, ele tem, naquele sinal visível, é um símbolo de algumas realidades espirituais. E no batismo, uma realidade espiritual é apontada ali. Quando nós somos batizados, o velho homem, nós estamos simbolizando que ele morreu com Cristo. E agora uma nova vida surge em Cristo. Esse morrer do velho homem é o que nós chamamos de mortificação. Ou seja, quando nós entendemos a realidade do Evangelho e nós somos levados a crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós nos arrependemos dos nossos pecados, o velho homem, aquele homem envolvido no pecado, numa vida de pecado, ele morre com Cristo Jesus. Ele está sepultado com Cristo Jesus. E é por isso que Pedro está falando, aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Agora, eu não sei qual que é a percepção que você teve depois do seu batismo. Quando eu fui batizado, foi um momento muito especial na minha vida, aquele momento que simbolizava a minha entrada no povo de Deus, e aquilo sempre é um momento muito especial na nossa caminhada cristã, o batismo. Mas, irmãos, não tem, numa perspectiva humana, apesar de simbolizar de fato que Cristo fez uma transformação em nossas vidas, nós somos novas criaturas, ainda na nossa peregrinação, o pecado não vai nos abandonar completamente. Apesar de nós estarmos mortos com Cristo Jesus, ainda nessa vida, quando nós estivermos aqui presos a essa carne, que sofreu os efeitos do pecado, o pecado sempre vai ser uma realidade que nós teremos que lutar. Por isso que no versículo 2, atente aqui para esse texto, diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, para o que vocês têm de viver ainda, quanto tempo nos resta? Eu não sei. Eu tenho 40 anos de idade, não sei quanto tempo eu vou viver. Pode ser que eu viva alguns meses, alguns anos ou vários anos. Eu não sei. Essa é a minha realidade, essa é a realidade de cada um aqui. Nós temos algum tempo ainda para ser vivido. Nenhum de nós sabemos quanto é esse tempo, mas para o tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, Pedro está nos alertando para que nós, que morremos com Cristo e nascemos uma nova criatura, a gente tem que fazer uma coisa que faz parte da nossa vida cristã. Já não viver de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, santificação. Aí nós somos chamados para viver uma vida santa. Não dá para viver mais aquela vida antiga. Não dá para mais viver aquela vida anterior. Pedro está escrevendo especialmente para gentios aqui. E a realidade de um gentio naquela cultura grega era de devassidão, está aqui no versículo 3. Porque basta o tempo decorrido de teres executado a vontade dos gentios. O que Pedro está falando assim, agora, a vida que resta a vocês que foram transformados, vocês têm que viver em santidade a Deus. Sabe por quê? Basta o tempo que vocês viveram como gentios. Porque aquela vida vocês têm que abandonar ela. Por quê? Vocês andaram em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, quando Cristo faz uma obra em nós, a gente tem que dar um basta no velho homem. Acabou o velho homem. Foi na sala dos novos membros no domingo passado, eu não sei quem falou, né? Não sei se foi o caso, alguém falou, né? Que a ideia do batismo também, né? Foi ali, a ideia do batismo é que o velho homem morre, né? Mas eu não sei quem falou que assim, mas o danado insiste em nadar ainda, né? A gente vai ali para afogar o velho homem no batismo, tem essa ideia, né? Mas o danado ainda insiste em nadar. Mas Pedro está falando assim, basta. Somos novas criaturas. Nós somos filhos de Deus. A antiga vida tem que ser deixada para trás. Não dá para viver como os gentios vivem. Não dá para mais ter a roupa do padrão do mundo. Acabou. Nós somos novas criaturas. A gente tem que dar um basta nisso e viver uma nova jornada em Cristo Jesus.
E eu penso que Pedro está falando isso para crentes do primeiro século que sofriam por causa do nome de Jesus. E num contexto de grande perseguição, acontece na igreja uma espécie de filtro. Ou seja, porque é muito difícil, num contexto de grande perseguição cristã, você ter alguém que é crente de mentirinha. É muito difícil. Porque o sujeito vai sofrer. É muito estranho a gente pensar que um sujeito vai se autodenominar cristão, e isso vai trazer sofrimento para ele, pode trazer até a morte, e ele não é crente de verdade. É muito difícil a gente pensar assim. Então, no contexto de sofrimento, Deus parece que ele faz um filtro. A peneira fica mais fininha. E num contexto desse, realmente são crentes de verdade. E Pedro ainda está escrevendo para esse povo que está sofrendo perseguição. Ele está falando com aquele povo, basta o tempo que vocês já viveram como gentios. Agora vocês assumiram uma nova humanidade em Cristo Jesus. Aquele que morreu na carne, vocês também foram mortos com ele. Nós somos mortos com Cristo Jesus, irmãos. É isso que nós temos que nos lembrar em toda a perspectiva da nossa caminhada cristã. Nós estamos mortos com Cristo, mas ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Então não dá para assumir mais a conduta do mundo. E aí Pedro entra no versículo 4, que é o que eu disse aqui no início. Acontece algo estranho. Ter uma vida santa, uma vida alinhada com o padrão de Deus, uma vida que produz o bem, uma vida que está buscando eliminar o mal da sua vida, pode trazer problemas. Porque aqui, é isso que ele fala no versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, ele está falando assim, por isso, porque vocês estão vivendo uma nova vida, essa é uma obra do Espírito Santo em vocês, promovendo a santificação, acontece o que vocês estão sentindo na carne também. Vocês estão sentindo na pele. Vocês estão sendo difamados. E os crentes do primeiro século eram extremamente difamados, assim como do segundo e terceiro século. Eles eram extremamente caluniados por serem crentes, por serem pessoas santas, pessoas que levavam a fé cristã a sério. E Pedro está falando, vocês são difamados, sabe por quê? Porque vocês agora, vocês não estão mais vocês não concorrem com eles. Ou seja, vocês não estão correndo junto mais com eles. A igreja agora é uma oposição a esse mundo. E por isso, nessa cultura grega, judaica, inclusive onde que algumas práticas maldosas e maliciosas eram desejáveis, eram consideradas quase que virtudes, os crentes que estavam buscando uma vida santa recebiam um alto grau de difamação. E Pedro está falando, o motivo de vocês serem difamados é porque vocês estão tendo uma vida santa. Eu sei que esse contexto parece um pouco distante de nós, mas ainda é possível que nós soframos por sermos crentes genuínos, por buscar a vida de santidade. Não sei você, mas quantas vezes, às vezes numa roda de família, ou alguma coisa do ambiente de trabalho, nós somos taxados como crentes que não participam de eventos A, B ou C. No ambiente de trabalho, quando a gente está em alguma coisa, eu sempre falo, os meus amigos de trabalho já sabem lá, a gente às vezes sai e eu falo claramente para eles, eu tenho um horário para sair aqui. Aí sempre vem aquela piadinha, né? Eu sei, a dona Maria está mandando você chegar. Não, e eu falo claramente, não, é porque tem um certo horário que as coisas aqui dá para levar tranquilo, dá para a gente, na amizade que a gente tem com pessoas, tem amigos de trabalho, né, a gente pode conversar, a gente pode estar junto, tá ali. Mas eu sei que a partir de uma hora não dá mais. O negócio vai tomando outras proporções que não fica mais ambiente para crente estar no meio dele. Só que isso, a gente acha que não vai ser a piadinha do dia seguinte? Ou até mesmo, assim, eu já tive conselhos, né, de pessoas na vida profissional, falam assim, aqui, é importante você estar mais próximo aí do chefe, sair com eles, estar junto com eles, né? Isso, quem sabe, pode te ajudar numa promoção. E eu sempre falo, se eu depender disso para ser promovido, eu vou ficar sempre onde eu estou. Não preciso disso para ser promovido, né? Eu não preciso fazer as mesmas coisas que eles fazem. É óbvio que eu quero desenvolver amizade, proximidade, com aquelas pessoas com quem eu trabalho está junto. Mas sempre existe um limite onde que a gente participa e aquilo que a gente não participa.
E às vezes no grupo de família ou na roda de família acontece a mesma coisa. Os crentes são taxados como aqueles que são, aquela ideia, né? Ah lá chegou o santo. Chegou o santo. E vira piadinha também na roda da família. Por quê? Porque está desenvolvendo uma vida de santidade mesmo. Não participam de coisas erradas da família. Não estão dispostas a fazer erros. E aí, o santão. Aí até espalha, né? Que é o espalha-montinho, né? Está ali, aí chega a pessoa e espalhou um montinho. Não, ele não dá para a gente compartilhar algumas coisas. E às vezes a gente pode se sentir triste com isso, magoado com isso. Mas o próprio apóstolo Pedro já está nos alertando. Uma vida santa pode gerar em nós sofrimento. Pode gerar em nós, como o próprio Cristo já alertou, divisão, inclusive dentro da casa. Uma vida santa pode levar a uma divisão dentro da casa, irmãos. É a realidade do Evangelho. Só que Pedro está nos convidando, ou na verdade nos convocando, como guerreiros, aqueles que se armam, a encarar essa vida. Sim, sejam santos, basta a vida de gentios. Deixem que os gentios vivam a sua vida, se assim eles quiserem, mas vocês vivam uma vida que agradem a Cristo Jesus. Eu queria ler Romanos 13, se você puder ir comigo em Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Vamos todo mundo ler junto? É bom que a gente desperta um pouco. Romanos 13, versículos 13 e 14. Vamos todos juntos? Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, irmãos, o velho homem tem que morrer mesmo. E se o danado insistir em nadar de novo, vamos afogar esse homem. O velho homem tem que morrer. Nós somos chamados para uma nova vida, que abandona esse padrão do mundo de viver. E por mais que esses continuem nos difamando, ou alguém entre nós, que por acaso possa sofrer por ser crente, Pedro nos lembra de uma realidade, e de uma gloriosa realidade. Versículo 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro traz uma realidade. Sabe esses que estão difamando o povo de Deus? Estão caluniando o povo de Deus? Estão fazendo mal ao povo de Deus? Esses encontrarão uma realidade. Uma realidade em que eles também terão que prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todos estarão diante do tribunal divino. Todos. Os filhos de Deus e aqueles que são os inimigos dos filhos de Deus. Todos estarão diante do tribunal divino e terão que prestar conta ao Senhor Jesus. Eu espero, irmãos, que nós, como filhos de Deus, como aqueles que foram redimidos, na prestação de contas que nós também teremos, preste atenção aqui, todos nós vamos prestar conta no tribunal de Deus. Todos nós. Eu espero que nós cheguemos naquele dia e nós possamos ouvir do nosso Senhor Jesus algumas coisas. A primeira é que a nossa dívida está quitada por Cristo Jesus. E a gente vai ter a dimensão dessa dívida. Porque às vezes a gente está vivendo um dia após outro e a gente não tem a ideia disso. Mas quando todos os nossos pecados forem ajuntados, e a gente ter a ideia de quão pecador a gente foi diante de Deus, e Deus ainda nos salvou, nós vamos ficar espantados com a graça de Deus. A maravilhosa graça que nós cantamos muitas vezes, nós vamos ter essa ideia muito completa da maravilhosa graça de Deus, que pagou uma conta impagável nossa. Mas eu espero que nesse dia de prestação de contas, também estejam uma vida prática, guiada pelo Espírito Santo, onde que nós honramos o Evangelho de Cristo Jesus. Agora, os ímpios, aqueles que difamam o povo de Deus, aqueles colherão o duro juízo de Deus, terão que prestar conta a Deus. É por isso que Deus, em Romanos, aqui também, nesse texto que nós lemos, vai falar que a quem pertence a vingança,
Deus. Nós não devemos ser vingativos. O povo de Deus não é um povo vingativo, mas o povo de Deus pode descansar numa esperança. Deus é o Deus da vingança. A Ele pertence a vingança, inclusive dos nossos inimigos. E o versículo 6, que é um versículo também de difícil entendimento, como no último texto a gente tinha alguns versículos de difícil entendimento, aqui surge também um texto que é um pouco difícil, né? Fala assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Porque parece meio estranho, como assim o evangelho foi pregado a mortos? Será que houve ou há alguma coisa no plano espiritual onde que o evangelho de Cristo Jesus é pregado a mortos que já estão mortos para que eles possam se arrepender? Essa não é a ideia aqui do texto. A ideia que foi para este fim, foi o evangelho também pregado também a mortos, é a ideia que o evangelho de Cristo Jesus, que foi pregado àqueles que já morreram no Senhor Jesus, e que muitas vezes, como acontecia aqui nesse tempo, a acusação de, vocês não têm uma vida santa? Vocês não foram salvos? Por que vocês estão morrendo? Por que eu estou vendo aqui caixão de crente? Por que eu estou vendo crentes sendo enterrados? Túmulo? Vocês são iguais a nós. Eu morro, mas vocês também morrem. O que há de especial em vocês? Por que vocês têm uma vida santa? Essa era a acusação. Para que vocês insistem em viver uma vida santa, uma vida que agrada a vocês, se o endereço final de vocês é o mesmo que os nossos? Nós vamos para o cemitério todo mundo junto. Tolice do ímpio, né? Porque por mais que visivelmente os nossos nomes, irmãos, estarão numa lápide, em um cemitério, louvado seja Deus, lá não é o nosso endereço final. O nosso endereço final é na cidade celestial. Por mais que nós estejamos mortos na carne, nós vivemos no Espírito. Nós somos ressuscitados com Cristo. E haverá um dia, irmãos, que é o dia final. O dia em que Cristo há de voltar. Nesse dia, inclusive, os nossos corpos sairão desse endereço provisório do cemitério, que ele só é provisório para o crente, e os nossos corpos ressurgirão em glória, transformados pelo Espírito Santo, e nós habitaremos a cidade celestial em corpo e espírito. E louvado seja Deus por isso. É tolice de um ímpio achar que nós estamos indo para o mesmo lugar, pois nós não estamos. A única coisa que a morte faz para o cristão é nos promover para a glória. A única coisa que a morte pode fazer para o cristão é nos promover para a glória. E nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. A gente tem que se preparar para esse dia. Não é a nossa santidade que nos leva para a cidade celestial. Não é isso, irmãos. Uma vez salvos, nós somos salvos para sempre, nós estamos com Cristo Jesus. Mas o crente dá frutos. O crente não anda de acordo com o mundo. O crente anda em oposição ao mundo. E por mais que isso nos leve a sofrer, há uma dignidade em sofrer por causa de ser pessoas santas, pessoas que levam o cristianismo a sério. E que nós sejamos assim, pessoas que levam a fé cristã a sério, como o nosso Senhor Jesus Cristo levou. Só que Cristo, Ele sofreu o que sofreu por causa de mim e de você. Ele não merecia o sofrimento. Porque ainda, como eu disse no sermão passado, parte do nosso sofrimento, ele é devido às nossas mazelas, ao mal que infelizmente nós produzimos, ao nosso pecado. Mas Cristo, ele sofreu injustamente tudo que sofreu. Mas pelo sofrimento de Cristo nós encontramos salvação. E é diante disso, e agradecidos pelo que Cristo fez por nós, nós devemos buscar uma vida santa, uma vida que agrada ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a enfrentar as nossas lutas e a enfrentar a oposição do mundo também. E também nós vamos orar, nos preparando para a ceia do Senhor, para que Deus possa alimentar a nossa alma, para participar desse momento tão especial da vida da igreja. Senhor Deus, louvado seja o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação, o Deus que redimiu as nossas vidas,
o Deus que derramou a sua graça sobre nós quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor. O Senhor olhou para nós, nos resgatou do lamaçal do pecado, nos trouxe para uma vida diante de Ti que Te agrada, Pai. Oh, Pai, obrigado por nos fazer os Seus filhos. Nós não merecíamos esse favor, e merecido é o amor do Senhor por nós. Louvado seja o Teu santo nome. E nós Te pedimos, Pai, que como o apóstolo aqui orientou, que a gente possa abandonar o nosso velho homem e viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, viver de maneira séria, para que a gente não se pareça com o mundo, Deus, mas que nós nos pareçamos, Pai, como os filhos do Senhor, que nós possamos estar seguindo as pegadas do nosso Mestre Cristo Jesus, Deus, abandonando completamente o velho homem e vivendo uma nova vida em Cristo. E o que nós Te pedimos, Deus, é que os inimigos que estão diante de nós, muitas vezes nos acusando por sermos crentes, que o nosso testemunho, a nossa vida, possa, Deus, ser algo que cale a boca, Deus, desses inimigos, que tampe, emudeça a boca desses inimigos, Pai, que muitas vezes afrontam o Evangelho do Senhor. Que o Senhor nos ajude, pelo Teu Espírito, a ter uma vida santa diante do Senhor, uma vida que agrada ao Senhor e que não agrada ao mundo. Mas ainda assim, Deus, nós Te pedimos misericórdia também por aqueles que nos perseguem. Que o Senhor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, possa, Deus, resgatar muitos destes. Que o nosso testemunho cristão possa, Deus, levar pessoas a reconhecerem Cristo Jesus como Salvador. O Senhor nos ajude, Deus. Que nós possamos fazer parte dessa grande missão de buscar os discípulos com o nosso testemunho de vida. E o Senhor nos ajude, Deus, a suportar toda dor, todo sofrimento, toda luta por causa do Evangelho. Que nós sejamos, Deus, soldados, aqueles que estão armados, prontos para a batalha a que o Senhor nos colocar aqui, neste mundo que não é uma batalha contra sangue ou carne, mas é uma batalha espiritual, Deus. E o Senhor nos ajude a vencer essas batalhas que diariamente nós passamos. Louvado seja o Senhor. Nos prepare para este momento onde nós vamos compartilhar o pão e o cálice. Que seja um momento, Deus, especial na nossa vida e na nossa semana, para que a gente possa ser alimentado pelo Senhor, fortificado por Ti, Deus, para que nós continuemos, Pai, no caminhar dessa história, agradando ao Senhor, louvando ao Senhor e tendo a plena consciência do grande favor do Senhor por nós. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.